Vamos lá, acabei de colocar aqui para gravar e hoje eu quero mostrar para vocês como escalar o teu negócio de prestação de serviço através de criação de conteúdos. E aqui eu quero mostrar as coisas que eu errei, tanto no sentido de execução como no sentido de planejamento, tá bem? Isso aqui é uma contemplação, uma complementação do vídeo anterior. Eu havia feito um plano e eu quero te mostrar o que de errado você vai entender o porquê está nele. E aqui eu vou falar dos seguintes assuntos: planejamento, criação de conteúdo, um pouco de algoritmo, Instagram, oferta, como fazer ofertas, prospecção ativa e passiva. Vamos misturar tudo isso junto para fazer com que você tenha um vislumbre de como enxergar uma possível solução também para sua prestação de serviço e, consequentemente, você conseguir escalonar mais ela ou simplesmente subir um pouco a tua margem. Hoje, por exemplo, meu faturamento não consegue ultrapassar os 5 mil reais. Eu quero conseguir chegar até os 10 mil. E não é sempre que eu estou conseguindo fazer 5 mil reais. Na verdade, nem lembro qual que foi a última vez com exatidão que eu consegui alcançar isso. Dito isso, eu vou te dar um contextozinho do meu plano anterior, que era prospecção passiva, para poder justamente alcançar esse valor de 10 mil reais, tá bem? Através de criação de conteúdo. E aqui eu vou pontuar para vocês quais que foram os grandes problemas disso e como eu estou superando esses problemas para conseguir de fato checar é foda, mas chegar nesse patamar onde eu quero, tá bem? Então vamos lá. Aqui a ideia, resumidamente, que eu tinha escrito aqui, eu só fazendo um adendo aqui rapidinho, eu vou eventualmente sempre estar olhando para trás porque eu tinha recebido um aviso de superaquecimento no meu celular e eu não quero ter que ficar falando aqui por minutos à toa, fazendo com que simplesmente eu perca toda uma gravação à toa, beleza? Mas vamos lá. A ideia era mostrar o meu diferencial. Eu tenho muita certeza que eu tenho um diferencial muito grande na prestação de serviço de edição de vídeos. Só que ela é algo novo, tá? Que as pessoas não têm consciência ainda. E se eu quero trazer consciência para as pessoas, para os meus clientes, meus possíveis clientes, para as pessoas que estão no meu mercado de algo que é novo, eu tenho que gastar muita energia e ter uma frequência alta é algo necessário. Porém, eu não tinha visualizado isso no começo. E a minha ideia era apresentar essa disrupção de criação de conteúdo criativo, porém com uma baixa frequência. Por que com baixa frequência? Porque eu não consigo fazer algo muito bem produzido com uma frequência elevada. Eu consigo produzir em baixa frequência porque dá muito esforço, muito trabalho. E aí começou meu primeiro erro. Eu queria já de cara mostrar esse diferencial, só que com baixa frequência no Instagram. Então já comecei errado nesse sentido. Eu teria que ter muito mais tempo produzindo. E eu queria um retorno um pouco mais rápido. E olha só que coisas incongruentes. Eu deveria continuamente estar postando e contar com a maturação dessas ideias, dessa minha produção de conteúdo com o tempo. Coisa que eu não fiz. Fora isso, a gente também tem um fator sorte do Instagram de estar podendo impulsionar os seus conteúdos e, consequentemente, estar alcançando o seu cliente final, atingindo ele para eventualmente você fazer uma proposta, enfim, ou ele te demonstrar interesse e você vender o seu serviço para ele. Então já começou errado aí. A ideia era começar produzindo conteúdo de alto valor visual e também de conteúdo agregado, de conhecimento agregado. E simultaneamente com isso, se eu tivesse várias pessoas chegando, a ideia era tipo assim, chegar a 2 mil seguidores, esses 2 mil seguidores, alguns deles iam chegar em mim, passivamente falando, quero ter o serviço, como que é? Aí eu deixar um formulário para poder filtrar esse tipo de pessoas, para eu poder saber quais que compensam realmente gastar meu tempo e energia para tentar negociar e fechar um contrato de 2 mil reais. Só que como que eu vou fazer isso se eu não tenho 2 mil seguidores? E eu não cheguei nem perto disso. Enfim, dando continuidade a isso, a ideia era, enquanto isso acontecesse, eu ia documentar, que nem eu estou fazendo aqui no YouTube, fazer essa documentação e prestando serviço para esses clientes que eu ia pegar, eu ia começar a fazer uma proposta para eles de fazer o seguinte, cara, saca só isso daqui. Eu vou aplicar a minha metodologia que eu estou validando aqui, que ela tem estratégia, que ela tem criatividade envolvida por trás. Porém, olha só, eu só vou te
assim, basicamente exigir o serviço operacional da edição de vídeo, porque eu estou validando. Então eu estou dando mais um motivo para que a pessoa queira ficar com uma recorrência de alto valor, no caso que seria só um serviço de edição, estou cobrando apenas pelo serviço de edição, só que entregando o quê? Estratégia e criatividade no seu roteiro, para poder alcançar mais resultados. Porém, não deu certo, porque eu não consegui ter essas pessoas. E aí, qual que foi a minha próxima sacada para isso? A minha próxima sacada, eu falei, cara, já que eu não tô conseguindo criar muito conteúdo e ter essas pessoas passivas, já sei a solução. Vou chegar em pessoas que já conhecem o meu conteúdo, que já conhecem o meu serviço, que eu já trabalhei com, que já foram pessoas indicadas para mim. E vou chegar nessas pessoas, conversar com elas, fazer uma espécie de social selling, ver como elas estão, se elas estão precisando de alguma coisa, e depois fazer essa mesma oferta. Cara, fulano, eu vi que você tem um grande potencial, já vi que você cria conteúdo, que você está querendo crescer o teu negócio através da criação de conteúdo, já vejo que tem um pouco de consciência com isso. E eu tenho uma proposta boa para você. Eu estou validando e fazer todo esse processo de ofertar isso para as pessoas que ou já trabalharam comigo, ou já realmente já conhecem meu serviço, vendo meus conteúdos, ou para algumas outras pessoas que falaram de mim. Porque aí eu não precisaria me preocupar muito em pessoas aleatórias, porque isso seria uma prospecção ativa, só que com pessoas que já conhecem que já me conhecem. Então seria um pouco mais fácil. Então eu não quis ir em pessoas que não me conhecem, tá bem? Então foi meio que uma mescla ali de prospecção ativa e passiva. Aí você me fala, Richelle, isso me deu resultado? Não, não deu resultado. Por quê? Porque ele não funciona? Cara, ele funciona. Porém, eu ofertei o suficiente? Não. Sabe para quantas pessoas eu ofertei isso? 2. Uma pessoa falou que ela só não me contratou porque ela precisaria que eu estivesse presencialmente com ela, o que eu não consigo fazer isso. Eu estava em uma outra cidade e agora já estou aqui numa região metropolitana de São Paulo e ela estava em outro estado, então eu não poderia fazer isso com ela. E a outra pessoa não tinha tanto interesse no momento atual. Então, assim, faltou eu ofertar mais. E eu fiquei naquele perfeccionismo de falar, não, deixa eu tentar otimizar mais isso aqui, essa metodologia. E aí começou o quê? Eu ter que ficar um pouco pressionado com ter que ficar atendendo várias outras demandas, porque eu não sabia se ia ter dinheiro suficiente no final do mês. Então, olha só que doideira. Eu queria algo mais rápido, eu precisava de dinheiro, comecei a aceitar trabalhos por preços menores porque eu fiquei com aquele medo de não fechar o dinheiro no final do mês. Me ocupei demais tentando fazer isso, com esse medo, e não me sobrou tempo para conseguir ofertar melhor nessas pessoas. Então eu fiquei num looping que não me deixava fazer este plano funcionar. E aí agora eu estou um pouco mais consciente disso. E agora eu estou recusando mais, estou deixando esse medo de lado e, por sorte, um editor parceiro meu que confia demais, já terceirizei alguns serviços para ele já terceirizou alguns serviços para mim. Ele falou, Hit, cara, tem um cliente aqui que eu não quero pegar porque eu acho que vai dar problema de concorrência. Prefiro não arriscar. E ele passou esse cliente para mim. E esse cliente novo que chegou até mim, cara, tá sendo um alívio, porque ele tá me permitindo ter menos medo, porque ele tá tendo uma recorrência bacana. A gente não combinou um valor X, mas ele constantemente está me pedindo vídeos editados de anúncios. E isso me fez ficar um pouco mais tranquilo, para eu poder repensar nas estratégias que eu tenho que aplicar, ou até mesmo eu já consegui aplicar a minha segunda solução que eu refiz, que foi o seguinte, que foi chegar nas pessoas que já me conheciam. Depois de um mês que eu trabalhei com esse cliente novo que chegou através de um editor parceiro, eu já falei, cara, eu tenho uma ideia para os seus anúncios. Bora conversar e fazer uma call? Eu já plantei uma sementezinha, eu já apresentei essa ideia para ele. Ele falou assim, Richelle, faz o seguinte, só esquematiza ela tudo certinho para mim, faz a apresentação dela com os números e a gente vê se fecha. Porque eu já apresentei a ideia para ele, eu já mostrei resultados com ela. Ele só falou para eu realmente oficializar essa oferta e ofertar para ele. Então, tipo, já tá com a semente plantada ali. E eu fiz com uma pessoa que já tem interesse, que já conhece o meu serviço, que já tá pagando por ele.
Então, tipo assim, é só mais um passo para poder executar isso, que é essa recorrência que eu tô tão almejando. Beleza? Não fiz essa oferta ainda para ele. Tô nesse processo, tô tipo assim, comendo pelas beiradas, vamos dizer assim, né? Então, qual que foi agora a nova implementação que eu estou querendo fazer agora? Que é o que vai fechar todo esse ciclo para eu conseguir aplicar a criação de conteúdo. Veja bem, lembra que eu falei que eu estava querendo criar conteúdo de alto valor audiovisual e ao mesmo tempo de alto valor de conteúdo mesmo, de conhecimento agregado? Porém, eu não consigo produzir isso em alta escala. Agora eu vou inverter isso. Não 100% invertido, mas eu vou diminuir a qualidade audiovisual, aumentar a quantidade, perdão, do que eu estou produzindo, e vou falar com dois públicos diferentes. Como assim, Richelle? Você já deve ter passado por aquele dilema de, cara, será que eu falo com o meu cliente final ou será que eu falo com as pessoas entre o meu cliente final? Que muitas das vezes acaba sendo quem? Pessoas que estão lá de entretenimento ou outros profissionais da área. Ou seja, eu ensino a fazer o que eu sei ou eu converso com o meu cliente final, falo por que ele precisa do meu serviço. Eu não sei se você já ficou nesse dilema, mas eu já fiquei bastante nesse dilema. E qual que foi a minha solução para ele? Fazer os dois em perfis diferentes. Porque eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo, mas o porquê que não é interessante fazer os dois ao mesmo tempo em um mesmo perfil do Instagram? Vou te explicar agora o porquê. E agora que vai entrar a parte do algoritmo que talvez você se frustre e acabe não conseguindo escalar o teu conteúdo para eventualmente atender clientes. Se você é um perfil novo e você está falando de mais de uma coisa nesse perfil novo, iniciante, o Instagram vai ter uma dificuldade de entregar o seu conteúdo. É quase que se, por exemplo, você sempre está trocando de formato. Veja bem, imagine que um vídeo você está postando com um formato de humor, num formato onde você está fazendo um conteúdo super editado, aí depois na próxima semana você já mudou totalmente a estética do conteúdo, você está fazendo uma caixinha, você está alterando. O Instagram sempre vai estar tentando testar novamente esse formato com um público diferente, fazendo vários testes, sendo que você tem que ficar um bom tempo validando um mesmo formato até ele funcionar. Essa mesma lógica se aplica pro tema que você está falando, se você é um perfil novo que ainda não tem uma audiência bacana consumindo o teu conteúdo. Então, a opção que você tem são duas. Tentar validar um mesmo conteúdo / um mesmo tema até você ser reconhecido pelo algoritmo e depois, aos poucos, indo acrescentando esses novos temas, ou você faz as duas coisas ao mesmo tempo em perfis diferentes. E eu estou quase que querendo fazer dois perfis diferentes. Eu posso dizer que eu tenho um motivo extra para querer fazer um perfil diferente. Porque eu, Richelle, tenho uma vibe um pouco artística. E eu quero poder ter um perfil onde eu tenho um pouquinho dessa vibe artística, entendeu? E nesse perfil da vibe mais artística, eu quero falar um pouquinho mais com o meu cliente final, entendeu? Eu quero estar falando por que ter um vídeo assim é importante, o porquê que faz sentido, sacou? E no outro perfil eu quero falar mais com profissionais. E qual que é a nuance disso? Eu quero explicar aqui o porquê que você não precisa se preocupar tanto e ficar noiado, pirado, paranoico com, cara, mas se eu falar com profissionais, eu não vou estar falando com o meu cliente, não vou estar conseguindo vender. Tira isso da cabeça. Porque olha só a perspectiva que eu vou fazer você enxergar agora. Quando a gente está falando com profissionais, ensinando profissionais a fazerem o mesmo que a gente faz, uns 20% da sua audiência vai ser seus clientes. Ou menos até. Mas vamos colocar 80-20, aquela famosa proporção do 80-20. Então vamos supor que 20% das pessoas que estão vendo seu conteúdo educacional para os profissionais da sua área sejam possíveis clientes. Essas pessoas vão ser dois tipos, na grande maioria das vezes. Vão ser pessoas que esses 20% vão ser tipo a pessoa que está procurando por um profissional para contratar, e o outro grupo, no caso, a outra porcentagem,
vai ser aquela que está procurando o seu possível cliente, que não pode te pagar, mas está tendo que aprender a fazer tudo para dar progresso no negócio dele. Às vezes ele só não consegue literalmente pagar um editor no momento. E ele precisa aprender um pouco de tudo, incluso a edição. E aí esse cara, ele vai ter dois efeitos na mente dele. Ele vai falar assim, putz, cara, esse Richelli aqui, o Richelli, ele é foda. Ele é um editor foda, porque ele está ensinando outros editores a fazer o que ele faz. E ele tem muitos editores aprendendo com ele. E qual que é o segundo efeito que vai causar na cabeça dele? Vai falar, caraca, mano, agora eu consigo pagar um editor de vídeos. E quem que me ensinou a editar vídeos? O Richelli. Então, esses dois efeitos somados vai fazer com que esse cara possivelmente queira te contratar para ser o editor dele, para você prestar esse serviço para ele. Então, tipo assim, não se preocupe. E agora você me fala assim, Richelli, e os outros 80% que são profissionais? Eu vou ter que vender cursos para ele? Não. Você pode, tá? Você pode depois ensinar eles, cobrar uma mentoria, fazer um curso e vender para eles e começar depois a crescer em cima de vender curso, o que parece ser um pouco hipócrita da sua parte, mas você tem uma segunda opção. Você já parou para pensar que você está educando o teu mercado, ensinando profissionais, você está formando profissionais e você pode fazer depois esses profissionais trabalharem com você? Já parou para pensar isso? Olha o estralo. Você está formando profissionais, ensinando eles a mesma cultura, a sua mesma visão de como você deve trabalhar com edição de vídeos, de como atender clientes. Você está formando essas pessoas. E elas, te veem como, sei lá, um filho vê um pai, como uma autoridade a se seguir. Se você chegar nelas e falar, galera, estou precisando de editores de vídeo para trabalharem comigo, tu acha que eles não vão querer trabalhar com você? Sendo que você ensinou eles? Oferecer oportunidades? Tu acha que tu não vai conseguir passar 50% do valor que tu está cobrando de um cliente para eles? Vamos supor que você cobra R$200 um vídeo de alto valor grátis, já está cobrando caro. Passa R$100 pro cara que você ensinou e sim, fica contigo. Olha só que maravilha. Quando você tem esse estralo como prestador de serviço, você fala, putz, cara, eu tenho duas opções. Eu não preciso necessariamente vender curso e talvez ficar com aquela imagem hipócrita de um cara que, nossa, a maioria do meu dinheiro está vindo de cursos. Não. Você começou como prestador de serviço, você pode, depois, eventualmente, começou a vender curso ensinando o que tu faz, tu pode ser isso, e isso não vai ser hipócrita, mas parece ser hipócrita porque o mercado já foi muito manchado com isso. Ou você tem a segunda opção, formar uma equipe, escalar e ter pessoas, e aí tu vai começar a construir o quê? A tua agência. Tu vai começar a ter parceiros que confiam. E é justamente isso que eu estou nesse ponto. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Bom, bem no final, o meu celular sobreaqueceu e cortou. Mas, seguinte, eu vou mostrar num próximo vídeo como eu pretendo fazer isso para não confundir sua cabeça também. Espero que não tenha parado de gravar. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá sobreaquecendo meu celular. Já tá mostrando aqui. Então, espero que isso tenha dado realmente um vislumbre de como conseguir próximos passos. E espero que num próximo vídeo que eu for gravar aqui para vocês, eu já tenha conseguido aplicar isso e mesmo não dando certo, eu consiga já saber qual que é o próximo passo para dar certo e fazer essa porra funcionar. É isso. Espero que tenha te ajudado e te vejo num próximo vídeo.